Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra Hipólito, eu trabalho com confeitaria criativa e trabalho com pirulitos de cristal, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu trabalho com pirulitos de cristal feitos com calda de isomalte, tá? O isomalte, ele é um adoçante derivado da beterraba branca, tá bom? Esse isomalte, ele é de origem alemã. E o bacana dele é que ele não causa cáries, ele não aumenta o índice glicêmico e ele tem uma durabilidade maior. Então você consegue ter um produto final que não fica tão sensível à umidade e ele não amolece. Então ele é mais resistente, por exemplo, do que uma calda de açúcar, tá bom? A calda de isomalte, ela precisa atingir uma temperatura exata para poder estabilizar. As caldas de isomalte a gente consegue saborizar com adoçantes e também com especiarias, tá? Que tá super na moda agora, os pirulitos de especiarias para mexer drinks, para colocar nos chás, e também a gente pode colorir com as cores que a gente quiser, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente prepara a calda no ponto certo para que estabilize. É muito importante atingir esse ponto, porque o isomalte ele precisa estabilizar. Se ele não estabiliza, o que acontece? Ele pode, ficar esbranquiçado, ele vai endurecer, mas ele pode ficar esbranquiçado, opaco, sem brilho nenhum. Ele pode depois, com pouco tempo, amolecer e ele pode melar. Uma das coisas que faz o pirulito melar é a falta de estabilização do isomalte ou a umidade alta no ar. Então, assim, para a gente conseguir ter um pirulito super lisinho, brilhante, estável, a gente precisa atingir a temperatura correta, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como que eu produzo a calda, como eu saborizo e depois no programa nós faremos a decoração completa, tá bom? Gente, agora eu virei a câmera para cá porque eu vou mostrar para vocês os utensílios que a gente vai utilizar para poder preparar essa calda, tá? E vou mostrar para vocês também o isomalte. Esse é o isomalte, tá? Ele é branquinho, os grãozinhos dele são um pouco arredondados, ó, como vocês podem ver, tá bom? A gente já compra dessa forma, vai levar ao fogo para poder atingir a temperatura correta que eu vou mostrar para vocês. Sempre que eu vou produzir os meus pirulitos de cristal ou qualquer peça que seja em cristal, eu sempre utilizo utensílios que sejam inteiros de silicone, tá? Isso é uma coisa muito importante porque a gente vai trabalhar em temperaturas muito altas. Então é muito importante que você utilize utensílios de silicone. Sempre de silicone. Eu prefiro trabalhar com peças que sejam inteiras de silicone, porque a gente às vezes deixa o cabo da colher encostar, na panela e esse cabo pode aquecer. Então, utilizando a peça que seja inteira de silicone, a gente não corre esse risco. Vou utilizar o isomalte. Para saborizar, eu vou utilizar essência, tá? A essência sempre transparente. Usem sempre a essência transparente, porque aí não vai interferir na cor do teu isomalte. O isomalte ele fica incolor, tá? Para controlar a temperatura do isomalte, nós podemos usar o termômetro de espeto, que é o mais comum, mais simples, mais fácil de encontrar, tá bom? A única coisa que tem que sempre tomar cuidado é porque às vezes a pilha acaba e aí ele fica descompensado, então tem que ficar sempre atento com a pilha. Podemos usar o de palito, que é esse que a gente encontra em qualquer confeitaria, loja de confeitaria, perdão. Esse aqui, que é o de vidro, é o que eu prefiro. Para imersão na calda, eu prefiro esse, tá bom? Vocês também encontram em lojas de confeitaria. Ou o digital, que agora, nessa época de pandemia, você encontra ele com um preço um pouco mais elevado, tá? Mas se procurar direitinho, Mercado Livre, lojas de confeitarias online, vocês encontram com um preço um pouquinho mais acessível. Esse daqui eu gosto muito na hora de medir superfície da calda ou o pirulito quando já tá nos moldes. Eu gosto muito dele para ver a superfície, a temperatura de superfície. Quando é para imersão, eu prefiro o de vidro para calda ou o de espeto, tá bom? Mas dá para usar esse aqui também. Não necessariamente precisa ter os três. Você escolhe qual você prefere e com o tempo você vai adquirindo os outros. Eu comprei os três, mas
foi aos poucos. Primeiro eu comprei o de palito, depois eu comprei o digital e por último o de cauda. Então hoje eu consigo hoje eu trabalho mais com o de cauda e o digital, tá bom? Tapete, sempre bacana ter um tapete que resista a altas temperaturas. E as panelinhas pra gente levar ao fogo, pode ser essas branquinhas, né, que são esmaltadas, ou antiaderente. Essa daqui eu gosto muito, tá? Ela é antiaderente e ela é clarinha, então eu consigo ver a calda perfeitamente. Eu prefiro usar as antiaderentes, tá bom? Então agora com vocês eu vou usar essa daqui. Vocês podem usar também aquelas de fundo triplo, de inox, quando é uma quantidade maior. Como aqui eu vou fazer uma quantidade menor, eu vou usar essa que é antiaderente, tá? Quando eu trabalho os pirulitos para as minhas produções, eu tenho uma dessa que é um pouco maior. Na verdade, eu tenho várias dessas que são um pouco maiores, que são aquelas tipo leiteira, que eu utilizo para as produções grandes. Mas aqui eu vou usar essa pequenininha com vocês, tá bom? Vou levar vocês agora lá para outra parte da cozinha para poder usar o fogão. Bom, gente, ó, eu vou usar a boca menor do fogo, tá? Uma coisa muito importante, o fogo não pode subir pela lateral da panela que você for utilizar, tá? O fogo tem que sempre ficar na parte de baixo da panela, aqui. Então, sempre o fogo baixo. Se o teu fogão é um fogão a gás de rua, como é o meu, sempre deixa no mínimo do mínimo, porque o fogo é bem mais forte, tá bom? Aqui eu tenho 500 gramas de isomalte, mas eu vou usar só metade para poder fazer com vocês, tá bom? A gente coloca, então, metade desse isomalte granuladinho. E eu vou ligar o fogo. Ó, vocês vão ver que não é um processo muito demorado, tá? Vocês vão me acompanhando aqui enquanto começa. O isomalte, gente, ele começa a derreter, a gente vai começar a ver pelas laterais, vão começar a fazer algumas bolinhas, tá? Quando começam essas bolinhas, aí a gente vai mexer um pouquinho o granulado, tá bom? Para que a gente consiga misturar esse granulado, porque senão o que acontece? A parte que tá toda a parte de baixo do granulado vai atingir a temperatura antes da parte de cima. E aí pode acontecer do isomalte passar da temperatura a parte de baixo e não a de cima. Pode amarelar, pode queimar, tá bom? Ó, vocês estão vendo que começa a dar uma borbulhada na lateral? Ó, toda a parte da lateral aqui, ó, começou a borbulhar, tá vendo? Toda essa parte começou a borbulhar. Começou a borbulhar gentilmente, tá? Não é pra bater muito forte, com muito vigor. Gentilmente a gente vai misturando essa calda que já começou a se formar na parte de baixo. Ó. E vai misturando. De imediato, gente, o isomalte vai grudar na espátula e não tem problema, tá? Porque depois vai derreter. A gente faz assim, gentilmente, vai misturando, para que esse isomalte que tá embaixo misture com os grãos que ainda não começaram a derreter. Eu falo que fica com essa aparência de tapioca, né? Quando começa a derreter, ó, tá vendo? Misturou. Ó, tá vendo que agora todos os grãos, eles estão misturados com a calda que começou a se formar. A espátula a gente deixa assim, encostada mesmo, tá? O fogo tá baixo, não tá passando aqui pela lateral da panela. Então, o calor, ele tá só no centro da panela. Aqui a gente deixa. De vez em quando eu só viro a espátula para que derreta a parte de baixo também. Agora, o derretimento começa a ser uniforme. Eu vou tirar só para vocês verem, ó. Tá vendo? Começa a borbulhar.
e a espátula tá cheia de isomalte, a gente só deixa ela aqui e vai começar a derreter. Muito importante, gente, que o fogo esteja baixo, tá bom? Porque senão vai atingir a temperatura muito rápido e pode queimar. O isomalte é um pouco diferente do açúcar, ele demora mais para queimar, mas queima também, tá bom? Esse isomalte que nós vamos trabalhar agora, eu não vou colorir, eu vou só saborizar, tá? Qual o momento correto de saborizar? Depois que o isomalte derreteu. Quando o isomalte estiver derretido, eu espero atingir a temperatura correta. A temperatura correta para estabilizar o isomalte, gente, é 180 graus, tá? Sempre leva até 180 graus. Por quê? Para que ele estabilize novamente, para que ele fique sempre durinho, não fique com aparência esbranquiçada, ele pode trincar se não estabiliza, ele pode ficar opaco, sem brilho nenhum, então fica parecendo um vidro sujo. Tá? Não é isso que a gente quer um vidro super transparente, né? Como se fosse um vidro super transparente. Ó, a calda já saiu toda da espátula, eu vou só dar uma virada para derreter desse lado de cá. Então, quando atingir a temperatura de 180 graus, eu desligo o fogo, levo a minha panela para o meu descanso de panela de silicone também, tá bom? Não coloca direto na pedra, não coloca direto no inox, não coloca direto na madeira. Eu sempre coloco em cima de um descanso de panela de silicone, tá bom? Porque esse silicone vai manter o aquecimento, vai manter o calor do isomalte, você vai conseguir trabalhar mais tempo com esse isomalte. Então, tirou do fogo, leva para o descanso de panela e aí eu vou saborizar. Para essa quantidade de 250 gramas, eu vou usar mais ou menos 15 gotas de essência. Lembrando que a essência tem que ser sempre transparente, tá bom? Sempre utilizem essência transparente. Ó, nesse momento, a gente pode só tirar aqui. Ficam alguns gruminhos, ó, de isomalte que não derreteram ainda. Eu brinco que são icebergs. Quando começa a ficar só esses pedacinhos, que são bem pouquinhos, ó, tá vendo? Aqui a gente já começa a ficar de olho, porque daqui para atingir o 180 é bem rapidinho, tá bom? Ó, a minha espátula já tá limpinha, já saiu todos os grãos que estavam. Agora eu vou só esperar esses 3 gruminhos derreterem e a gente já começa a medir. Aqui no caso, eu vou medir com o termômetro de vidro, tá? É aquele termômetro igual que a gente usa para medir febre, só que ele é específico para caldas, tá bom? Então não precisa ter medo, ele não vai quebrar em contato com o calor, ele aguenta altas temperaturas, tá? A gente coloca sem encostar na panela, não pode encostar no fundo da panela, tá? Não pode encostar. Então eu vou sempre assim, eu vou medindo assim. Você pode segurar com a mão mesmo. Como eu tô usando uma panela mais baixa, eu não tô usando aquele clips, porque vem um clips que você pode prender aqui. Como a minha panela é baixa, ela é menorzinha, eu não vou usar esse clips, eu vou só segurar. Não tem problema porque o vidro não aquece, então você não vai queimar a sua mão. Sempre longe, tá? E aí você vai medindo em toda a calda. Eu vou medindo em toda a calda até atingir os 180 graus. Quando tá em 175 graus, eu já começo a me preparar para desligar, porque é bem rápido. Ó, 166, 170, 75, 180. 180, desliga. Esse termômetro, gente, você pode deixar... Eu sempre coloco em cima de um paninho, porque ele tá super quente, né? Eu coloco ele em cima de um pano e depois a gente só coloca dentro de um copinho com água. Esse isomalte, ele vai derreter e pronto, a gente só lava com água e um sabão neutro e pronto. Desliguei o fogo, vou pegar minha panela e vou levar para
pro descanso de panela de silicone, tá bom? Agora eu vou pegar a panelinha com o isomalte, vou levar pro descanso de panela e vou deixar aqui. Agora é o momento de saborizar essa calda, tá bom? Aqui no caso eu vou colocar o equivalente a 15 gotinhas. Cuidado que pode espirrar na hora que a gente coloca a essência. E misturar bem, tá? Não é para misturar forte, rápido, é misturar bem. Porque a essência ela é mais leve que o isomalte, então pode ser que a essência fique na superfície e não na parte de baixo. Então a gente dá uma misturada. E aí depois a gente vai deixar esse isomalte dar uma descansada, mais ou menos 1 a 2 minutinhos, para que as bolhas todas saiam, tá? Por isso é importante ter o descanso de panela de silicone, porque vai manter o calor, você vai conseguir trabalhar com essa calda tranquilamente e as bolhas vão sair, tá bom? Aí a gente vai ter uma calda bem lisinha e sem bolhas. Ó, misturei bem. Tiro o excesso aqui do isomalte que ficou na espátula. E vou deixar uns 2 minutinhos para que essa calda fique bem lisinha e sem bolhas, tá bom? Ó, a gente já começa a perceber que a calda ela já tá mais lisa, tem pouquinhas bolhas só na parte de baixo da panela, tá bom? Mas a gente já tem uma calda super translúcida, lisinha. Gente, olha, esse é o resultado do pirulito, tá? Que a gente faz com a calda que eu acabei de ensinar pra vocês. Ele fica super lisinho, transparente, com um brilho super bonito, ó. Ó, ele fica bem transparente, tá vendo? Dá pra ver? Tá batendo o reflexo, né? Mas dá pra ver, ó. Ele fica bem transparente. A gente pode colorir, a gente pode fazer translúcido, cintilante, leitoso, pode decorar com papel arroz, com transfer, com sprinkles artesanais, tá bom? Pode usar foto, pode usar desenho, pode usar formatos, como você quiser. A decoração, assim, fica a sua criatividade. Esse pirulito, ele dura 30 dias, tá? Fora da geladeira, não pode colocar na geladeira por conta da umidade. Embalou, coloca o laço e você pode entregar para sua cliente. Essa é a receita básica. Com essa receita você vai fazer qualquer tipo de pirulito, só alterando decoração, cor, sabor, formato. A gente tem uma infinidade de moldes bem bacanas para trabalhar. A gente pode trabalhar direto no tapete no tapetinho de silicone ou de fibra de vidro para poder fazer modelados à mão. A gente tem formas de PVC que a gente também pode usar. A gente pode decorar como a gente imaginar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês experimentem fazer. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais e espero que vocês gostem. Até a próxima. Um beijo!